Então, seja muito bem-vindo à plataforma Hebraica, nossa casa, a plataforma que é hebraica tem mantido a conexão com os seus sócios e hoje estamos aqui com o Rabino Gurary, que ele é rabino da sinagoga Mishkan Menachem, um grande estudioso da mística judaica, da Cabala e também professor destes assuntos, né, da Cabala na Yeshiva Lubavitch. Então, Rabino, para a gente começar o nosso bate-papo, eu já recebi algumas perguntas de alguns amigos e uma coisa que muita gente se pergunta, e eu também me pergunto, é por que que a Cabala é um assunto tão em alta? Todo mundo quer falar de Cabala, a gente vê tantos Cabala Centers, até a Madonna, né, decide parar de cantar Like a Virgin para começar a estudar Cabala. Então, por que que a Cabala é um assunto que atrai tanta gente? Well, isso é uma pergunta que não é fácil para responder. Porque eu acho que cada pessoa que procura a Kabbalah tem um outro motivo. Cada um de nós é um individual, com suas próprias perguntas, com suas próprias buscas. E cada um procura algo individual na vida e acha, e realmente a resposta se encontra na Kabbalah. Mas se nós vamos tentar resolver o assunto, ou seja, eu acho que a busca para a Kabbalah se divide em três grupos. Há pessoas que buscam a Kabbalah porque eles querem se entender melhor. Hoje, temos uma facilidade de entender como que as coisas funcionam. A tecnologia facilitou nossa vida de tal forma que a gente entende quase tudo. Entendemos biologia de uma forma diferente, entendemos psicologia de uma forma diferente, entendemos a anatomia do ser humano diferente, entendemos a anatomia do mundo grande também de uma forma diferente. Mas sempre tem aquela pergunta, não como, mas por quê? O que está por trás disso? Será que tem o plano? Será que tem algum plano? A gente faz parte de algo maior? Cada um de nós, será que nós temos uma missão na nossa vida? E o que se espera de nós? Isso são perguntas muito importantes para cada um de nós. E a gente se sente sem terra firme. Tem essa palavra terra firme que eu acho fundamental na Kabbalah. As coisas mudam tão rápido. Hoje alguém entra para estudar na universidade e passam 3 anos ele percebe que não é isso que mais que o mundo está precisando de uma outra coisa. As mudanças são grandes, mas as mudanças são sempre no sentido como que as coisas vão funcionar. Falta a resposta por quê, o que está por trás. Isso é o motivo de uma pessoa buscar a Kabbalah, para saber o que está por trás de tudo isso que a gente enxerga. Depois tem um outro assunto. Cada um de nós está querendo se entender melhor. Passamos dificuldades na vida. Será que nós temos a força para superar aquilo? Sabe, quando olhamos na psicologia moderna, enfraquece o ser humano. Mostra para ele que ele realmente não é tudo isso que ele está achando, que ele não possui a força. Ele precisa pagar bastante para visitar um psicólogo ou psiquiatra, depende, não que eu sou contra psicólogos e psiquiatra, mas a ideia é para mostrar para ele aquela linha conhecida do Freud, onde somos fracos, por dentro nós somos um depósito de lixo. Não espera tanto de você, porque realmente você já está produzindo milagres. A Kabbalah te diz, você está muito enganado, você está muito mais forte daquilo que você acha. Você foi criado na imagem de Deus. Você sabe quais instrumentos que você possui? Você possui 10 atributos, porque você foi criado com o DNA do Deus. Você é divino. Você tem uma alma. A Kabbalah te construi, te dá força, te mostra, não te assusta. Você é muito mais forte daquilo que você achou. E aquele yes we can, com Kabbalah se torna totalmente diferente. Yes we can. Vamos superar toda e qualquer dificuldade, porque a força está dentro de nós. Isso me faz lembrar aquele conhecido grande Rebbe do Kotsk, que uma vez ele falou o seguinte: tem pessoas que estudam a Kabbalah, porque eles querem saber o que está acima dos céus. Eles saem fora, olham para os céus, querem descobrir o que está lá acima do céu.
Falou, não perde teu tempo, olha mais para dentro de você. Você vai achar um tesouro tão grande que você não vai precisar procurar nos céus, procura dentro de você. Somos muito fortes. Isso é mais um motivo porque as pessoas estudam, buscam uma cabala e realmente devem estudar a cabala. Depois tem o terceiro motivo. Nós temos uma obrigação de entender Deus até quando que nós podemos. Tudo bem, nós somos seres limitados. Mas podemos entender Deus de uma certa forma e acreditar naquilo que a gente não entende. São coisas diferentes. A Cabala exige, entende aonde que dá para entender e depois engaja a tua mente para acreditar naquilo que você hoje é incapaz de entender. Mas quem sabe, amanhã você vai entender aquilo que hoje você acredita, você vai acreditar em algo muito mais profundo. Ou seja, devemos engajar a nossa mente para entender Deus até onde que dá. Agora, como que vamos entender Deus? A grande metáfora e grande exemplo que nós podemos entender Deus é quando a gente se entende. Quando a gente entende a ligação da nossa alma e corpo, isso se torna o melhor exemplo e metáfora como Deus criou o mundo. Já que Deus estabeleceu na Bíblia que na imagem de Deus o homem foi criado, se nós vamos entender o homem, nós vamos ter alguma ideia, pelo menos o início de uma ideia, o que Deus está querendo de nós. Como que Deus criou o mundo. Se nós não vamos saber exatamente como, pelo menos nós vamos poder eliminar certas ideias que hoje não fazem sentido mais. E cada dia vamos crescer assim. Ou seja, em suma, tem pessoas que buscam a Cabala para realmente sentir terra firme. Se sentir mais firme naquelas ideias que eles possuem e realmente sentir a força que eles realmente possuem. Tem pessoas que querem se entender melhor e tem pessoas que querem entender Deus melhor e tem pessoas mais com uma tendência religiosa que estudam a Cabala para poder praticar as mitzvot da Torá, os mandamentos, de uma forma mais rica. Mas no fim cada um tem sua ideia e todos eles são verídicos, sem dúvida nenhuma. Se alguém consegue juntar tudo aquilo que nós vimos, nós vamos realmente ter uma pessoa positiva com energia, disposto a elevar e purificar nosso mundo, tornar o nosso mundo um mundo melhor. É só resultados positivos, né? Só. E acho que no fim da história, quando a gente está se entendendo, a gente está entendendo melhor Deus, a gente está entendendo melhor as mitzvot, a gente está tendo uma maior compreensão da nossa vida. Sem dúvida. Uma pergunta que já veio aqui algumas vezes, e também para quem quiser mandar perguntas, tem o botão aqui embaixo da tela com a interrogação, por lá vocês podem mandar perguntas. É a pergunta que eu coloquei aí do Olívio Guedes, que mais pessoas mandaram. Quais os livros básicos para estudar Cabala? Onde começar? Ok, isso não é uma pergunta fácil para responder. Por quê? A Cabala pura é muito difícil para entender e analisar. Temos aquele livro chamado Sefer Yetzirah, o livro da formação. É um livro que, pelas algumas opiniões, partes deles pertencem ao nosso patriarca Abraham Avinu. Ou seja, isso é quase desde o início do mundo. Temos o Sefer Habayir, o Sefer da Luz, temos o conhecido Sefer do Zohar. Mas se alguém vai sentar e estudar Cabala pura, vai encontrar muita dificuldade, porque o Zohar, principalmente o Zohar e a Cabala original, ela foi escrita de uma forma muito condensada. E sempre tem metáforas, sempre tem conceitos que são difíceis para a gente pegar. Precisamos de alguém para trazer a Cabala mais próxima para nós. Vamos dizer assim, a dedicação que eu me dedico, mas não é tanto a Cabala pura, mas Cabala como que está explicado na filosofia do Chabad, que explica o Zohar. Ou seja, vão pegar uma linha do Zohar e vão explicar isso de tal forma que nós vamos poder se adaptar e usar aquilo. Porque estudar Cabala de uma maneira que não dá para usar, eu não vejo grande benefício. Ou seja, eu vou pegar até alguns minutos aqui para responder essa pergunta, porque é uma pergunta muito chave. Hoje,
temos vários grupos que realmente introduziram o conceito da meditação. E a meditação, daquilo que hoje é chamado mindfulness, e tudo que está nessa família, é baseado sobre um conceito muito simples. Esvazia tua mente, pega uma mantra, uma palavra, um conceito, e vai repetindo aquilo até somente aquilo vai entrar na tua cabeça e quase com força. Que alguém pega um martelo e bate na cabeça, essa mantra vai tirar todos os outros pensamentos, vai conseguir meditar naquilo que é necessário. E para usar uma mantra que realmente tem capacidade, ou seja, as pessoas escolhem a tetragrama do Deus, os nomes dos anjos, assim em diante. E eles vão como uma força terrível repetindo aqueles anjos. Eles estudam 180 nomes de anjos, vão repetindo aquilo que alguém decorou todo o livro telefônico. Eles estão super felizes porque tem uma mantra. Esse tipo de cabala, eu não estou querendo entrar no mérito daquilo, mas não, pelo menos não é o que eu dedico meu tempo. A cabala, o que eu acho benefício, aquilo que a gente pode meditar sobre um conceito. E não precisa esvaziar tanto a mente, precisa vislumbrar aquilo tem que virar uma realidade. Temos que vivenciar essa realidade através de uma meditação, através de uma concentração. E aquilo te transporta de uma forma tão mundana e simples que nós temos o costume de interpretar o nosso mundo e enxergar uma outra realidade. Quando na Cabala tem, por exemplo, tem 4 mundos. Não vou entrar aqui e falar os nomes, porque ninguém tem toda essa paciência e muitos não entendem hebraico. Mas vamos dizer, falamos sobre um mundo que se chama o mundo da emanação. Uma pessoa pode ficar falando de emanação, emanação, da hebraica, atzilut, 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 atzilut. Mas eu acho mais importante realmente captar a energia dessa palavra. O que significa o mundo da emanação? Como é que os seres se comportam no mundo que não foi criado, foi apenas uma emanação de Deus? Como que mais? Vamos dizer, será que esse mundo existe dentro do nosso mundo? Com certeza existe. Ou seja, imagine que você está encontrando uma pessoa e ele não pertence ao nosso mundo. Ele aqui é um turista. Ele pertence ao mundo chamado emanação. Como que ele enxerga tudo que acontece aqui? Será que ele usa a porta, ele usa a escada, usa o elevador, ou é mais numa interpretação elevada que ele tem sobre tudo que acontece. Ele vê o mundo divino. Para ele tem tudo claro o que está acontecendo. Será que é isso que... Por isso, quando as pessoas estudam através de uma meditação conceitual, mais o conceito, é como se estivesse de manhã fazendo uma boa viagem. Eles viajam no nosso mundo que é chamado mundo da ação. E eles se transportam para um mundo diferente e começam a meditar e captar o sentimento daquele mundo. Como que se pensa naquele mundo. E quais que são as exigências para poder virar não somente um turista, quem sabe um residente, e quem sabe com o tempo ganhar até um passaporte desse lugar, virar um cidadão. Ou seja, a ideia mais usar a nossa mente para se elevar, sair dessa interpretação que nós somos seguindo diariamente, vendo as coisas de uma forma muito limitada e ter uma ideia mais abrangente, mais clara, que alguém olhe de cima para baixo, que não está preso dentro daquilo que está acontecendo à nossa volta. Hoje isso tem até um nome, pensar out of the box, pensar um pouco fora dessa caixinha, mas ter uma visão ampla. Isso é a Kabbalah que eu acho interessante. Por isso, qual livro que é para estudar? Sugiro estudar Kabbalah através da filosofia do Chabad, que é Hassidut. Principalmente através do sagrado livro Tânia, que eu acho que eles explicam os conceitos de tal forma que nós podemos aproveitar o Zohar e os outros livros da Kabbalah, que é mais feito para nós usar. Mas para gente que nem nós, que vive, por enquanto vivemos aqui nessa terra. Perfeito. Acho que já é um caminho claro, porque chegou muitas vezes essa pergunta aqui para a gente. E eu acho que nesse sentido, do como buscar a Cabala, como a gente se movimenta a partir dessa ótica, né, dessa lente da Cabala, como a gente usa essa mente para nos elevar, veio uma pergunta aqui da Mona Dorf sobre... Ela disse que o Rabino Berg disse que, segundo a Cabala,
a vida é movida a desejo. E ela queria saber a opinião do senhor. Olha, eu li bastante livros de Rabino Berg, mas é interessante que essa frase eu não encontrei. Movida ao desejo, eu acho que está mais ligado com Sigmund Freud. É mais a linha dele que é tudo movido a desejo. Para nós, o desejo é uma das facetas da alma, um dos atributos da alma. A alma ela é pura, a alma nossa é divina. Ela transcende vontade, transcende prazer, transcende todas as outras faculdades, tanto intelectuais ou emocionais. Movido, eu não sei o que significa a palavra movido, ou seja, o desejo. A nossa vida é movida ao desejo? Não. Eu acho que a nossa vida é movida a encontrar sentido na vida. Tipo aquela linha do logoterapia do Dr. Viktor Frankl, que é o mais forte dentro de nós, que buscamos terra firme. A gente não se contenta com desejo. Não. Podemos errar por alguns anos, mas chega a certas situações na vida onde que percebemos que a gente não deve ser movido pelo desejo. Temos muito mais dentro de nós além do desejo. Perfeito. Eu tô com uma dificuldade aqui de tirar as perguntas da tela, então acho que eu não vou tentar não colocar mais. Legal. Chegou aqui uma pergunta do Daniel Bialski sobre a interpretação da Cabala da palavra Rai. Rai 18. Rai 18, exatamente. A palavra Rai no Kabbalah, ela é super importante. Porque existe a palavra Rei e existe a palavra Rai. Aqueles que rezam cada sábado de manhã, eles sabem, muitas vezes a gente fala a palavra Rei, diariamente a gente fala Yahid, Rei Ha'olamim. Rai, a palavra Rai, por si, é com Patach. Não Rei, mas Rai. Rai normalmente indica a essência da vitalidade. Ou seja, há uma vitalidade no nosso mundo que ele é designado para o nosso mundo, é feito para nossas medidas, se usa a palavra Rei. Quando se usa a palavra Rai, é a vida na sua forma mais forte. Ou seja, falando isso aqui em português, bem mais simples. Tem muita gente que vive, mas falta intensidade. Eles vivem sem intensidade. Eles amam sem intensidade. Eles têm respeito sem intensidade. Tudo é, aqui no português tem a palavra, estão levando. Tem pessoas, estou levando. Está indo. São essas pessoas no Kabbalah são chamadas de palavra mais rei. Rai é quando alguém realmente está com rai, está com vida, está positivo, está com força. Aquele yes we can é considerado rai. Agora, porque o número 18 tem uma conta, mas confesso que nessa hora eu não estou lembrado exatamente o 18. Eu só sei que o rai é algo poderoso, é a essência da vida. Muito bom. E eu acho que partindo desse princípio da essência da vida, a Silvia perguntou se na Cabala existe alguma explicação do porquê as coisas ruins acontecem para as pessoas boas. Essa é uma pergunta que a Cabala jamais que vai responder. Por quê? Desde o início do tempo, encontramos na Bíblia que o Jó reclamou para Deus: por que o Senhor me aprontou tudo isso? Será que eu mereci todas essas dificuldades? Não poderia me dar um desconto? E temos um livro inteiro tentando descobrir se temos direito a fazer essa pergunta e, mais ainda, se há resposta. Mas eu acho que em cada dificuldade que encontramos na vida, em vez da gente tentar se dedicar e achar uma explicação por que Deus fez aquilo, eu acho que é mais importante a gente pensar o que nós podemos aprender dessa situação. Se nós vamos pegar, por exemplo, a nossa situação atual, tem muitos que se dedicam a tentar descobrir por qual motivo
que Deus criou uma situação dessa, que hoje as pessoas chamam o coronavírus, Covid-19. E depois tem todos os tipos de pessoas que vão nos assustar por causa do tal pecado, por causa de tal situação, mundo corrupto. Eu acho que a Cabala nos diz o seguinte: você está vendo uma situação dessa? Aprende o que cabe a você. O que você pode aprender dessa situação. E isso me faz lembrar uma situação que eu acho fundamental sobre essa pergunta: o que nós podemos aprender. Você sabe, nosso grupo, nós somos Hassidim do Rebbe do Chabad, Lubavitch Rebbe, tão conhecido em São Paulo, também na hebraica, muitas vezes mencionados. Agora, quando o Rebbe ficou doente, passou um ataque cardíaco muito difícil no ano 1978, ele se recusou de ir ao hospital e pediu para ele ser tratado no seu quarto. E grandes médicos chegaram e durante a primeira noite, que era ainda Hager, dia de festa, entraram no quarto do Rebbe e falaram para o Rebbe que eles têm que tirar um pouco de sangue dele para fazer todos os exames necessários. O Rebbe falou: pois não, se precisa, vamos lá. O Rebbe estendeu sua mão e eles começaram a tirar sangue. Durante o tempo que eles estavam tirando sangue, o Rebbe falou: quero perguntar para vocês médicos uma grande pergunta. Como que funciona essa seringa, essa injeção para tirar sangue? Será que a picada da agulha que extrai o sangue, ou o vácuo que é formado através da seringa, que é aquilo que é o motivo que o sangue sai? Os médicos ficaram perplexos numa pergunta dessa, nunca pensaram exatamente como que funciona uma injeção com seringa. E o Rebbe falou para eles: para mim essa pergunta é importante. Segundo a Cabala, o vazio atrai luz. O vácuo chama algo positivo. Qualquer dificuldade é uma abertura para algo maior. Isso é básico na Cabala. Por que é assim? Porque quando Deus criou o mundo, está escrito na Cabala que Ele criou um grande lugar vazio para poder encaixar nossos mundos, que não poderia se adaptar com a luz infinita do Deus. Algo muito básico para quem estuda a Cabala. Não vou me prolongar sobre isso hoje, porque eu vou assustar todos os ouvintes. Mas está escrito que Deus criou um grande vácuo, e dentro daquele vácuo que todos os mundos foram construídos. Ou seja, já que o mundo foi construído seguindo esse padrão, essa forma, por isso, também em nossas vidas, muitas vezes a gente encontra uma dificuldade. Pensa, diz o Rebbe, a dificuldade é nada mais do que está se abrindo uma nova oportunidade. Aproveita ele bem, porque isso é uma dádiva de Deus, não é um problema. Em hebraico, quem sabe falar, hebraico sabe que a palavra tzara significa uma dificuldade. Tzara é uma dificuldade. Mas se muda um pouco as palavras, tzara vira tzohar. Tzohar significa uma janela, uma abertura. Vira as palavras retzé, encontramos graça nos olhos de Deus. Ou seja, muda um pouco a situação, você vai ver que isso aqui é uma abertura para vocês. Agora, isso é básico na Cabala. Por isso, quando chega qualquer dificuldade na nossa vida, o que a gente tem que parar de pensar? O que isso significa para mim? Será que eu devo sentar agora e começar a investigar como que funciona a contabilidade lá no segundo andar e ver se Deus está fazendo um bom trabalho ou se ele exagerou? Ou certo é não fazer as contas de Deus, mas olhar o que cabe a mim fazer. Agora, só vou aproveitar alguns minutos, apesar que eu prometi para não falar muito sobre coronavírus. Mas quando chega uma situação que nem isso que nós passamos, o que todo mundo deveria fazer? O que cabe a nós fazer? Todo mundo entende que o que tem que fazer agora é realmente se tornar pessoas altruístas, pessoas positivas, pessoas com coragem e reconstruir nossas vidas. E aqueles que são coaches ou rabinos ou têm qualquer cargo de liderança, é o trabalho deles de elevar todo mundo. Falar: vamos, gente, isso é uma oportunidade. Nós vamos sair desse aqui, vamos sair vencedores desse aqui, porque nós vamos começar a se preocupar um do outro. Nós vamos ganhar muito mais tolerância e muito mais amor e afeto por outros, porque vivemos num mundo tão pequeno.
que hoje o que acontece na China, isso tem influência sobre o mundo inteiro e a economia mundial está totalmente interligada. Não vou entrar nos detalhes que vocês conhecem muito bem. Somos todos no mesmo barco. Por isso, vamos aprender, vamos começar a cuidar um do outro. Vamos começar realmente a ajudar um outro. O mundo nos oferece possibilidades, mas essa forma de pensar, você precisa de um vácuo. Uma pessoa precisa sair daquela inércia da sua vida, aquele que ele está tão acostumado. Quando ele se acorda de manhã, a primeira coisa que fez, o que eu não fiz ontem, que sobrou para hoje, o que eu vou fazer hoje, já tenho um plano para o dia inteiro e sobra um pouco para o dia depois e tudo é uma continuação. Agora a pessoa para de pensar um pouco, ele sente no seu quarto e fala, quem sabe o certo é eu fazer um live agora e falar para o mundo inteiro, falar, gente, para de se preocupar tanto. Começa a cuidar um do outro. Ficam felizes pela oportunidade que Deus está dando para vocês. Somos todo mundo junto disso. Vamos, se Deus quiser, vencer. Obviamente, temos que respeitar todas as regras que os médicos estão falando, aquilo que o governo está exigindo, porque isso é lei. Se chama em hebraico Dina de Malchuta, Dina, a lei do governo, tem que ser respeitado. Mas o espírito tem que ser um espírito positivo. Com certeza vamos sair disso aqui. Vamos ser vencedores. Mas o que cabe a nós hoje? Palavras fortes de coragem, palavras que nós vamos realmente elevar o nosso mundo para se tornar um mundo melhor, mas mais no sentido que nós vamos começar a cuidar e pensar um do outro, com tolerância, amor e afeto, e bem na prática, sem muita filosofia. Aqui vamos pegar toda a cabala e trazê-la na prática. Excelente, Rabino. Eu acho que desse lado de trazer a cabala na prática e olhando para a situação que a gente tem, acho que é importante a gente também olhar para um outro lado que muitas vidas foram perdidas. E como que a cabala enxerga essa situação? Por exemplo, como que a cabala pode nos ajudar a superar a perda de uma pessoa boa? Olha, aqui a cabala realmente nos facilita de um lado e nos complica do outro lado. Eu vou me explicar o que eu quero dizer com isso. Sabe, nós não somos acostumados de realmente pensar sobre uma alma de uma forma correta. Maimonides, ele escreve em um de seus livros que pessoas com a mente fraca, para eles, existência é somente aquilo que é tangível e palpável. Aquilo que eles conseguem pegar com suas mãos, eles vão dizer aquilo é verdade. Alma, Deus e assuntos assim, para eles são mais ou menos. Tudo bem, talvez existem, assim, eu não sei como explicar, eles vão falar. Mas o que existe é aquilo que a gente enxerga. Mas segundo Maimonides, são pessoas que são fracas, porque eles têm dificuldade de entender o que é uma existência espiritual, que somente algo que é espiritual realmente existe. O ser humano é uma existência fraca. Ou seja, o que realmente existe dentro de nós é a nossa alma. O nosso corpo é nada mais do que uma embalagem. A morte, o que morreu aqui? A embalagem. A alma é eterna. E para pessoas que mexem um pouco com isso, eles conseguem entender isso cada vez mais e mais. Ou seja, eles começam a se adaptar com essa realidade chamada alma, e eles começam a enxergar sua alma, começam a ter contato com a alma, e aquilo se torna uma verdadeira existência, algo muito positivo, e o corpo vira secundário, vira realmente o que ele é, uma embalagem. Quando uma pessoa entende essa explicação, mas isso não basta só falar que entende, isso tem que sentir. Uma pessoa tem que sentir sua alma, ela tem que estudar o assunto para saber o que significa despertar a sua alma e colocar o seu corpo no segundo lugar. Priorizar a nossa alma é um grande trabalho, mas tem grandes resultados. Na hora que nós priorizamos a alma, a morte tem outro significado. Ou seja, a alma volta a ser volta para o mundo das almas e o corpo realmente acabou a sua missão nesse mundo. Até a ressurreição, quando
os corpos, se Deus quiser, um dia vão voltar. Isso já é um outro assunto e merece um outro live. Mas na hora que as pessoas se acostumam com esse conceito chamado alma, eles começam a ver a morte de uma forma totalmente diferente. E para pessoas que são mais sensíveis, eles conseguem ter contato, por incrível que pareça. Obviamente, não o contato que nós temos no nosso mundo, mas o contato que tem o seguinte, tem sua influência sobre a nossa realidade. E não é tão difícil para imaginar isso aqui, porque muitas vezes se fala com pessoas, fala, olha, eu amei tanto a tal pessoa tanto, como que eu vou viver sem essa pessoa? E a primeira resposta é que você amou a pessoa, e por que você não ama ele mais? Alguém te proibiu de continuar amando aquela pessoa. E se você não vê a pessoa, você não pode amar a pessoa. Você amou o que da pessoa? Você amou o espírito dele, você amou a alma dele, você amou a personalidade dele, continua amando. Ou seja, nós precisamos começar a fazer vários exercícios para se desprender daquelas regras que a gente coloca, que quando você não vê uma pessoa significa, como se fala aqui, já era. Não era. A pessoa continua, o amor e afeto para a pessoa continua, e o contato com uma pessoa continua. Temos provas sobre isso? Várias, mas isso, obviamente, o que cada um chama de uma prova vai ser diferente. Quando todo mundo sabe daquele NDE, chamado Near Death Experience, onde pessoas quase que foram para lá e se encontraram, como todo mundo fala, olha, quando eu encontrei aquele túnel preto, depois você era uma grande luz, depois que eu encontrei todas as pessoas da minha família, até meus avós estavam lá me esperando, era uma alegria total, depois a pessoa voltou, ele está decepcionado daquilo que ele voltou. Ou seja, temos várias provas sobre esse assunto que realmente a alma continua. Isso é, de um lado. Do outro lado, nos dói, porque nos dói por um motivo muito grande. Às vezes a gente quer um abraço, a gente quer dar um beijo, a gente quer olhar nos olhos da pessoa, que isso que nós não podemos. Mas, com o tempo, e realmente como estudo da Kabbalah, a pessoa consegue superar esse assunto parcialmente, porque Deus nos criou que não é para superar totalmente, porque quando uma pessoa realmente termina sua vida, a lei diz que as outras pessoas têm que ficar em luto, ou seja, têm que ficar triste, porque realmente é uma perda. Mas dá para diminuir o impacto daquela perda com estudos espirituais, o que significa uma alma, o que significa a eternidade da alma e como que nós podemos continuar tendo contato com aquela alma. É possível? Sim. Eu já encontrei pessoas que tiveram muito contato com pessoas que não estão aqui. Não precisa ir longe. Todos aqui em São Paulo vão falar sobre o Rebbe do Chabad. O Rebbe do Chabad teve um contato o tempo inteiro com seu sogro após de 40 anos que já não estava aqui. Ia chegar e repetir assuntos que seu sogro lhe falou, pediu, ou seja, era um contato two-way. Era uma ligação interurbana. Existe sim, devemos acreditar, sem dúvida. Mas isso melhora. Não, por favor. Não, eu estou falando isso melhora o dor, mas dor existe. Não tem como. Eu acho que nesse lado de encontrar essa alma, de manter esse contato, vem uma pergunta que vai para outro caminho. Existem almas gêmeas? E se sim, quando elas se encontram? Não. Segundo a Cabala existe. E se encontra no casamento. Ou seja, segundo a Cabala, cada pessoa. Aliás, isso não é bem Cabala, até o próprio Talmud diz isso aqui. A parte revelada da Torá, que antes de uma pessoa nascer, já antes foi decidido quem vai casar com quem. Porque são almas gêmeas. Mas, de vez em quando, só para facilitar um pouco de humor, meu pai, quando chegou nos Estados Unidos, ele era bem jovem, e ele se encontrou com várias moças e não saiu um shidduch, não saiu um casamento. É o tempo que o Rebbe se tornou Rebbe naquele tempo,
E ele entrou e falou para ele, por que está demorando tanto? Por que está tendo tanta dificuldade de encontrar a outra metade? Já foi avisado e qualquer, se foi, já está determinado quem quer, por que precisa sofrer tanto? E o Rebbe falou para ele, olha, às vezes o anjo que decreta, que faz esse aviso, ele tem uma certa dificuldade, ou ele é um pouco gago, ele tem dificuldade de falar, ele fala, demora um pouco, por isso quando chega no nosso mundo, às vezes dá um pouco de interferência até que encontra. Mas no fim que se encontra. É um conceito da Kabbalah que nós somos duas metades da mesma alma. É interessante, acho que se a gente olha para o ciclo da vida judaico, da morte, do nascimento até a morte, como são os encontros que a gente tem e como a Cabala guia eles, né? Por trazer esse lado não só daquilo que a gente vê no dia a dia, mas também esse lado oculto, esse misticismo. Mas o que eu estou sentindo na Cabala sobre o assunto é o seguinte: nós temos que treinar as nossas mentes para se adaptar mais para realidades espirituais, da mesma forma como a gente aceita. Por enquanto, da mesma forma, o certo seria aceitar mais. Ou seja, aquela certeza, aquela clareza que nós temos sobre aquilo que a gente enxerga nos nossos olhos físicos, devemos também ter uma visão espiritual. E entender que a nossa forma de analisar é muito restrita. Ou seja, a gente pega tudo que está na nossa frente, a gente tenta analisar com os componentes que nós temos, que são muito pouco. Devemos realmente aprender a pensar fora da caixa, no sentido de ter uma visão bem mais espiritual sobre aquilo que está ao nosso redor, quem que nós somos e qual que é a nossa responsabilidade. Somos seres divinos. Isso tem que ser a nossa linha-chave. E nesse caminho, Rabino, como que a gente pode incorporar mais da Cabala no nosso cotidiano? Ou onde a gente pode encontrar mais da Cabala também no cotidiano? Ou seja, a Cabala, que nem nós falamos antes, ela é uma linha, depois você precisa de alguns livros para te explicar o que significa aquela linha. Vamos pegar uma linha básica que se encontra na Cabala. O cérebro domina o coração. Aparentemente é fácil. O cérebro domina o coração. Isso é uma linha na Cabala onde ele diz mais ainda. O cérebro ele está montado em cima e dirige o nosso coração. Se nós vamos pegar só essa linha e repetir 50 vezes, ainda nós não vamos pegar a energia que tem nessas palavras. Mas o que é o cérebro da pessoa? O que o cérebro da pessoa é capaz de fazer? O nosso cérebro, antigamente se falava que a gente usa 10% do nosso cérebro. Com a tecnologia, talvez usamos 1%, porque o resto que o computador está fazendo para nós. Mas para realmente ser criativo, o que chama usar o cérebro? Ser criativo, buscar novas ideias, desenvolver uma outra realidade e viver com aquela. Isso significa a inteligência de uma pessoa, o cérebro. Domina nossos sentimentos. O que são nossos sentimentos? Será que realmente nossos sentimentos são fortes ou são mais ou menos? Eu não sei, eu gosto, não sei. Você sabe, muitas vezes eu gosto muito desse exemplo. Tem muitas pessoas que falam, eu gosto de sushi, tá certo? Eu amo sushi. Mas se alguém ia amar o sushi, se ele ia amar o peixe que ele está comendo, ele não ia fritar aquele peixe e comer ele. Provavelmente ia construir para ele um bom aquário, dar para ele uma boa comida, já que ele ama o peixe. Ele não está amando o peixe, ele está se amando, já o peixe está dando para ele algum prazer. A gente chama isso de... Será que nós amamos? Será que nós sabemos o que significa amar? Será que nós realmente entendemos a palavra disciplina? Será que nós temos benevolência? Será que a gente se preocupa de uma pessoa de uma forma verdadeira? Será que nós temos a força de se anular, de ser humilde? Será que nós temos perseverança na vida? A primeira dificuldade que a gente encontra, a gente desiste. Em primeiro lugar, Deus falou, vamos construir uma pessoa na nossa imagem. Deus nos construiu na sua imagem. E o que nós fizemos com essa imagem de Deus que está dentro de nós? Será que nós cultivamos essa ideia?
e continuamos se construindo para realmente ser merecedores desse título que somos fortes, firmes, com decisões na imagem de Deus, ou durante o tempo perdemos toda essa força e cada vez ficamos mais fracos. Por isso, o que realmente se exige de nós, em toda e qualquer hora, é justo isso. Pegar a energia e a força que cada um de nós tem naturalmente e colocar aquilo à prova da bala. Realmente, vamos lá. Vamos, porque vamos conseguir. E isso é a ordem do dia, sempre foi, e a Cabala te oferece isso. Quando a Cabala te fala que o cérebro domina o coração, é isso que ele está querendo te dizer. Mas isso precisa ser estudado. Como que domina, como se tira interferências, o que se faz se alguém se sente fraco, quando alguém se sente perdido. Tudo é um estudo. Esse estudo é baseado sobre grandes segredos, que são segredos para nós, entregues para nós, porque nós somos na imagem de Deus. Por isso fomos criados com tantas possibilidades e com infinitude, de uma certa forma, já que Deus é infinito. Só que temos que aproveitar esse grande tesouro que nós temos. E não fazer uma aposta abaixo. E isso que eu acho que a ideia da Cabala, e sobre isso que nós temos que realmente ver mais pessoas envolvidas nesses estudos, e não somente estudar para depois de 10 anos começar a pensar e colocar na prática. Cabala se estuda e na hora começa a praticar essa força que você ganhou. Havia outros métodos. Eu sei que eu estou me prolongando um pouco, mas já que a pergunta é tão boa, estou aproveitando para passar o conceito. Havia outros métodos que uma pessoa pode se aperfeiçoar. Se uma pessoa sofre de tal problema, faz isso. Se ele sofre uma outra solução. A Cabala não te oferece soluções para problemas individuais. Te dá força, te mostra quem que você é. Te leva para um outro patamar. E na medida que a pessoa se torna um ser elevado, o resto se resolve. E é Perfeito. isso que nós precisamos realmente aproveitar. Temos essa sabedoria. Nós podemos se sentir na terra firme. Podemos ganhar força. Podemos se acordar de manhã e falar: te agradece, Deus, que você me deu vida, que começa a vida. Eu vou te mostrar, Deus, o que eu vou fazer com ela. Eu vou modificar esse mundo. Obviamente, eu vou começar comigo. Eu vou me modificar antes. Eu vou inspirar pessoas, vou elevar as pessoas, porque eu tenho uma responsabilidade. E eu sou capaz de realmente realizar aquilo que é a minha missão. Isso é o início, meio e fim da Cabala. E nessa missão que nós temos, que vem através da Cabala, nós temos uma missão no mundo de ser verdadeiros perante as pessoas. E eu acho que isso também traz para aquela lógica que o senhor comentou da nossa necessidade de seguir sempre as leis do governo. Como que a Cabala enxerga situações que possivelmente possam ter um conflito? Mas conflito no qual sentido? Entre leis do governo e daquilo que nós estamos sentindo? Perfeito. E acho que essa lógica de como você traz a sua missão para o mundo numa situação que possa ter um embate. Por exemplo, uma verdade às vezes não é necessariamente aquilo que é necessário no momento para mediar um problema. Eu acho o seguinte: cada um de nós tem uma missão individual. Por exemplo, a tua missão provavelmente ela é diferente daquilo que se exige de mim. E a prova são circunstâncias onde que a gente se encontra. Eu sou rabino numa sinagoga, eu ensino numa yeshiva, e eu estudo meus estudos da Kabbalah e da Hassidut. Você tem uma outra missão. Você representa a hebraica, e dentro da hebraica você tem várias tarefas para executar. Mas você está na hebraica por algum motivo. E eu estou na yeshiva, ou na sinagoga, ou como rabino por outro motivo.
E cada um de nós, ele se encontra na situação. Em primeiro lugar, ele tem que ver o que Deus me colocou nessa situação, porque o que ele quer de mim para eu fazer aqui nesse lugar. Aquilo se torna verdadeiro. Deus me deu certos talentos, deu para você certos talentos, e me deu certos defeitos também, porque ninguém é perfeito além de Deus. Mas dentro do conjunto de fatores que formaram a minha personalidade, ou formaram a tua, temos possibilidade de executar um certo trabalho. Por exemplo, a minha missão hoje é falar nessa live. Porque o que eu estou querendo com essa live? Deixar muita gente besimcha, deixar a gente feliz. Eu quero passar para as pessoas uma ideia positiva. Isso faz parte da minha missão. E por isso, Deus me deu uma possibilidade de estudar Kabbalah, de eu pegar uma energia forte, de poder sentar aqui e colocar uma ideia, não a minha ideia, a ideia da Kabbalah para todos os nossos ouvintes, para eles saírem dessa aula e falar, olha, gostei daquilo que eu vi hoje, não porque o Rabino falou, porque aquilo é verdade. Eu estava me dando um desconto muito mais. Eu aprendi a resmungar sobre tudo. Eu estou vendo o lado preto sobre tudo. Não precisava tudo isso aqui. Eu tenho todos os meios para me defender. Vamos buscar outras alternativas. No fim, cada um começa a ver se ele tem a força, ele acha o que é necessário. Isso faz parte da minha missão. Tua missão é organizar o live de hoje e ajudar para difundir esse coisa. Estou dando apenas um exemplo, óbvio. Agora, isso, cada um tem seus meios. Quando ele se defronta diante de uma situação adversa, a pessoa sabe como encaixar aquilo e usar o melhor que ela tem para servir aquilo que Deus está querendo dele, nesse caso. E vamos até usar o exemplo do coronavírus. Alguém pode começar a reclamar: uau, esse isolamento, isso foi a pior coisa que teve. Estou quase enlouquecendo, eu não tenho o que fazer, e assim diante. Eu posso te dizer, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como estou trabalhando esses dias. E nunca teve tanto contato com pessoas que eu tenho hoje. E nunca vi tantas possibilidades que eu estou vendo agora, hoje e para frente. Em todos os sentidos. E nunca senti tanta afinidade entre as pessoas, afeto entre as pessoas acabam se entendendo como eu estou sentindo hoje. Ou seja, eu não posso reclamar que isso aqui foi uma tragédia para mim, em particular. Eu sei que tem pessoas que perderam o trabalho, uma outra história. Mas eu estou falando, muitos de nós reclamamos sem motivo. Por isso, a Kabbalah te ensina isso. Você tem uma missão. Vê o que você pode, dentro das circunstâncias que foram oferecidas para você. Já que você tem que respeitar, olha, talvez tenha alguma mensagem para você. Talvez tenha algo que você pode aproveitar. E use aquilo. Agora, isso não é somente verdade sobre o coronavírus. É verdade sobre qualquer dificuldade na nossa vida. E qualquer obstáculo, impedimento, assim diante. Todos são oportunidades. E nós devemos saber aproveitar. Como você fala, tem gente que precisa de lenços para limpar os lágrimas, tem gente que vende os lenços. Tem, cada um tem que procurar aproveitar a situação da melhor forma. Às vezes não é fácil. Às vezes tem uma dificuldade, uma pessoa perdeu um emprego, perdeu uma pessoa querida da família. Cada caso tem que ser estudado. Mas eu estou falando de uma forma mais genérica. E os detalhes, obviamente, tem que ser cada detalhe estudado individualmente. Mas a linha base é sempre essa. Podemos. Podemos, devemos e vamos conseguir. Perfeito. Rabino, a gente está recebendo aqui mais algumas perguntas, mas infelizmente o nosso tempo já está chegando no fim. Então, eu queria que o senhor contasse se existe alguma forma que podem te acessar para conhecer mais sobre a Cabala. Eu sei que existem muitos vídeos no YouTube. Então, como as pessoas podem conhecer mais sobre esse assunto na sua ótica? E também, se você pudesse deixar uma mensagem final para a gente começar mais uma semana aí, mais uma semana nesse isolamento, mais uma semana que às vezes a gente está longe, mas a gente também está perto, amarrando nessa ótica da Cabala. Ok, a mensagem é bem prática.
No inglês tem uma palavra que é usada, change of attitude, uma mudança de atitude. Em primeiro lugar, todos nós devemos logo entrar numa mudança de atitude. Quando alguém se acorda de manhã, a primeira reza que ele fala as seguintes palavras: eu te agradeço, Deus, que você me devolveu a minha alma. Eu tenho um dia na frente cheio de vida. Te agradeço, Deus. O que significa esse agradecimento? Durante o dia, a gente não agradece a Deus, porque a gente se acostumou com isso. Mas assim que a gente se acorda e temos contato com nossa vida, porque a gente estava dormindo, somos cientes. Ele consegue sair da cama, começar o dia, a pessoa tem que ficar cheio de alegria e cheio de prazer. É um dia para em nosso mundo que podemos conseguir muito. Por que nós podemos conseguir? Uma pessoa tem que sentir a força que ele possui. E da onde que vem essa força? Ele tem que saber que jamais que ele é um depósito de lixo, estilo conceito do Freud com o subconsciente dele, que todos nós somos tomados pelo tudo que não presta. É nada disso. Cada um de nós possui uma alma, que é uma alma divina, que foi criado com imagem e semelhança de Deus, onde que os mesmos 10 atributos que Deus usa, básico na Cabala, Ele colocou dentro de cada uma das nossas almas. Por isso somos muito poderosos. Podemos pensar e entender muito mais daquilo que nós entendemos. Podemos sentir muito mais. E podemos conseguir muito mais. Somente depende de nós. Devemos querer. E sempre lembrar aquela história que eu amo demais. Que uma vez o sagrado Baal Shem Tov estava sentado com seus alunos e passou alguém com carroça que falou: meu cavalo está dentro da lama, precisa de ajuda para tirá-lo. Os alunos falaram para aquela pessoa: olha, nós não podemos. Ele falou para eles: russo, vocês podem, vocês não querem. O Baal Shem Tov falou: isso é um grande ensinamento. Tem uma grande diferença entre não poder e não querer. Vamos ser cientes dessa diferença. Podemos e queremos. Vamos querer, assim vamos sentir que nós podemos, que a força está dentro de nós. Vamos construir um mundo totalmente diferente. E jamais que temos o direito de assustar uma outra pessoa ou fazer profecias negras e pretas. Isso aqui não funciona. Vamos procurar soluções e vamos ser. E para todos aqueles que estão exercendo o papel do rabino, que eles são coach, psicólogos, assim diante, para todo mundo se juntar nesse conceito. E falar algumas vezes por dia, yes we can, vamos conseguir, nós somos no bom caminho e vamos ficar besimcha, vamos ficar alegre mesmo. Com alegria saímos de qualquer problema. Agora, para quem está querendo entrar em contato comigo, meu nome eu tenho Instagram, meu nome é Shalom Ber Gurary, eu acho que é a maneira mais fácil de me encontrar. Perfeito. Rabino, muito obrigado por compartilhar tantos ensinamentos, compartilhar o seu tempo aqui conosco na plataforma Hebraica Nossa Casa. Eu ativei agora aqui os comentários. Pela parte de perguntas, várias mensagens muito boas, pessoal agradecendo bastante todo esse tempo que o senhor compartilhou aqui com a gente. Muito obrigado. My pleasure. E boas notícias para frente. Yes, we can. Teremos. Yes, we can. Um abraço. Até logo, boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal, por quem nos acompanhou até agora. Espero que vocês tenham aproveitado. Continuem conectados com a plataforma Hebraica Nossa Casa. Várias coisas legais. Essa live vai ficar guardada no IGTV, então depois, se quiserem assistir, se quiserem acompanhar também, Rabino Gurary deixou aí as informações de contato. E nos vemos numa próxima. Um abraço, boa noite, Shavua Tov, tenha uma ótima semana.